Fala pessoal, GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar qual a minha opinião sobre quem vai vencer o torneio de candidatos e que vai poder assim enfrentar Magnus Carlsen no match pelo título de campeão mundial. E depois eu quero analisar com você aqui uma partida muito interessante que aconteceu hoje pela quarta rodada do torneio de candidatos. A partida que foi jogada entre Nepo de Brancas contra Firuja, né? Uma partida decisiva, cheia de complicações ali numa Siciliana Najdorf com rocks em alas opostas. Mas antes de fazer essa análise, vamos ver o que está acontecendo aí no torneio de candidatos. Torneio de candidatos que começou faz poucos dias. Hoje aconteceu a quarta rodada desse torneio, que reúne ali 8 dos melhores jogadores do mundo num torneio ida e volta, né? Todos contra todos. E no final vamos saber aí quem que vai ficar em primeiro e quem que vai poder enfrentar o Magnus. Bom, mas qual é a minha opinião sobre quem vai vencer esse torneio, né? Olhando agora, né, já na quarta rodada, talvez fique fácil assim de dizer quem é que vai vencer o torneio, mas a questão é que ainda tem muito torneio pela frente, né? O torneio ainda tá só começando, então apesar do Nepo ele tá aqui liderando o torneio com 3 pontos, né? Seguido aí pelo Caruana com 2,5, eu não acho que nem o Nepo nem o Caruana vai vencer esse torneio, né? Quem eu acho que vai vencer esse torneio é o chinês Ding Liren, que nesse momento ele tá ali compartilhando a última posição com Radjabov e Firuja, mas eu acredito que ainda dá pra virar o jogo aí, que o Ding vai conseguir encaixar uma vitória aí no caminho e vai conseguir começar a lutar ali pelas primeiras posições e ainda vencer esse torneio, né? Então, essa é a minha torcida. Por enquanto, eu tô apenas zicando o Ding Liren, né? Que eu falei antes de começar o torneio que a minha torcida ia pro Ding. No que eu falei isso, ele já perdeu a primeira rodada. Aconteceu isso no último torneio de candidatos, que a minha torcida também era pro Ding. Mas eu acredito que dessa vez vai. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas rodadas, né? O Ding, que é um jogador super consistente, tá numa fase boa também. Então, vamos ver aí nos próximas partidas o que acontece, né? Mas deixa aí nos comentários quem você acredita que vai vencer esse torneio. Se você é do time Ding também e acha que ele vai conseguir recuperar o torneio, ou se você tá apostando aí no Caruana ou no Nakamura de repente, ou no Nepo. Deixa aí nos comentários para eu saber, beleza? Bom, e agora vamos lá começar as análises dessa partida, né? A partida que foi jogada aí pelo Nepo contra o Firuja. O Nepo que começou aí muito bem no torneio, né? Tá com 2 vitórias já. Ele venceu essa primeira partida do Ding e venceu na sequência agora o Firuja, né? Que são aí dos maiores, acredito que são os maiores ratings ali do torneio, né? Então assim, o início muito bom do Nepo, o que vai trazer uma confiança para ele nas próximas rodadas. E vocês sabem que num torneio de xadrez essa questão da confiança é extremamente importante, né? Então o Nepo, que o pessoal nem tava falando tanto dele ali no início do torneio, ele começando desse jeito, pode ser que chegue ali nas últimas rodadas ali com chances de classificar pela segunda vez, né? Porque ele foi o último campeão do torneio de candidatos, né? O último desafiante do Magnus, mas eu não queria ver o Nepo de novo enfrentando o Magnus, né? Vocês lembram muito bem o que aconteceu no match entre eles, né? Então eu queria ver um jogador diferente, por isso que eu tô aí na torcida do Ding, mas o Nepo tá mandando muito bem nesse início de torneio. E vamos ver o que rolou nessa partida dele contra o Firuja, né? Que, segundo o Magnus, ele só vai jogar o match se o Firuja classificar, né? Mas pelo jeito tá complicado do Firuja classificar para o torneio, para enfrentar o Carlsen no match, né? Porque ele começou mal o torneio. E vamos lá, né? Depois de E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3. O Firuja, ele resolveu jogar uma Siciliana Najdorf contra o Nepo. Então, assim, é interessante ver que o Firuja buscando, assim, esse tipo de abertura
Porque geralmente o pessoal nesses torneios de candidatos, o match pelo campeonato mundial, acabam jogando de uma forma mais sólida, mas o Firuja ele vai entrar aqui numa Siciliana Najdorf, numa das posições mais complexas que existe, né? Que são as posições com rocks em alas opostas aqui, que o Nepo ele resolveu jogar com F3, levando para as posições do ataque inglês, né? Que o branco ele quer jogar com Bispo E3, Dama D2, Roque grande e depois G4. Essa é uma formação típica do ataque inglês, que é uma maneira de você enfrentar várias sicilianas, né? Aqui a gente está vendo contra a Siciliana Najdorf, mas você pode jogar o ataque inglês contra as posições da Dragão, contra a Clássica também, contra a Taimanov. Tem várias sicilianas que você pode usar essa mesma formação de ataque inglês. E o Nepo então resolveu jogar assim, ele jogou com F3, veio E5, que é o lance que caracteriza aí a Siciliana Najdorf, né? Com o lance E5, as pretas expulsam o cavalo de D4, que ele está muito forte aqui, centralizado em D4, e ganham mais espaço no centro. Mas por outro lado também, as pretas enfraquecem a casa D5, essa casa ela fica fraca, porque ela não pode mais ser defendida por peões, né? Então por isso, depois de cavalo B3, as pretas já fazem bispo E6, para controlar melhor a casa D5. Então o Nepo seguiu com o plano, bispo E3, o Firuja faz bispo E7, uma linha que está muito em moda é a linha de H5, né, para evitar os planos de G4, já que o branco ele quer jogar com G4 em algum momento, as pretas fazem esse H5, hoje em dia é uma das linhas mais jogadas, mas aqui o Firuja faz o clássico bispo E7 para rocar pequeno, dama D2, roque e roque. E aí a gente chega nessa posição com roques em alas opostas, né, que basicamente nesse tipo de posição vai vencer quem chegar com o ataque primeiro. Então as brancas vão jogar com G4 para G5, H4, H5, G6, tentando abrir uma coluna aqui na ala do rei para atacar o rei das pretas. E em contrapartida as pretas vão jogar com B5, com muitas vezes ideias de jogar B4, A5, A4, também buscando a abertura de alguma coluna na ala da dama para chegar assim no rei das brancas. Então começa essa corrida aí para ver quem que vai chegar primeiro. E depois no lance cavalo BD7, terminando assim o desenvolvimento, o Nepo ele já faz G4, seguiu então B5 do Firuja, G5 e agora B4, né? Então sem perder nenhum tipo de tempo ele já joga B4 de uma vez. Hoje em dia cavalo H5 tem sido bastante jogado, o Vattier Lagrave, que é um dos principais nomes aí na Siciliana Najdorf, ele joga bastante o cavalo H5. Hoje em dia eu acho que é a variante principal aqui nessas posições do ataque inglês, mas o Firuja faz aí o B4, que já foi assim a variante principal, mas a teoria nessa variante ela foi tão longe assim que aos poucos os jogadores foram deixando um pouco de lado, né? Mas em um determinado momento assim era a posição mais jogada na Siciliana Najdorf, né? Então aqui se tomar em F6, as pretas vão tomar em C3, né? Vão fazer esse intermediário e entrar nessa posição, que é uma posição bastante teórica também, seria uma possibilidade, mas o Nepo ele faz aqui um lance cavalo E2. Então seguiu o cavalo E8 do Firuja. Aqui cavalo H5 já não é tão bom assim, porque as brancas podem responder com cavalo G3. E depois de cavalo G3, HG3, já abre a coluna H e o branco começa a ter algumas ideias com dama H2, né, e dama por H7. Então é uma posição bem perigosa aqui para as pretas, por isso que geralmente as pretas puxam o cavalo para E8 nesse momento, né? Então depois de cavalo E8 veio F4. Como as pretas estão jogando aqui já A5, A4, o branco ele precisa fazer alguma coisa imediata. Se jogar com H4 para H5 e G6, tentando fazer assim uma ruptura aqui na ala do rei para abrir alguma coluna, seria lento, porque já está chegando A5 e A4. Por isso que aqui o Nepo ele faz F4, que já cria a ameaça imediata de fazer F5. E se agora tomar em F4, bispo F4, aí o branco ganha a casa D4 para o cavalo, podendo passar esse cavalo
para F5 em algum momento, né? Então essa que é a ideia do lance F4. O Firuja seguiu com A5, então veio o F5. Aqui eu estou explicando lance a lance para você sobre essa posição, para você entendendo melhor aqui o que aconteceu na partida. Mas é importante saber que essa é uma posição muito teórica mesmo, então tem dezenas, centenas de partidas nessa mesma posição aqui. E depois de F5, que aqui veio a minha primeira surpresa, que talvez tenha sido a primeira surpresa do Nepo também, porque foi o primeiro momento que ele gastou tempo. Depois do lance F5, o Firuja ele faz o lance Bispo C4. Geralmente nessa posição as pretas jogam com A4. E de novo, vai entrar em bastante teoria aqui. Depois de cavalo D4, surge uma posição bem teórica, é uma das opções aqui. Porque aqui depois de cavalo D4 e por D4, cavalo por D4 B3, essa posição, na verdade, como que é essa posição aqui? Depois de, tá certo, né? Depois de cavalo D4, B3, aí rei B1, né? Rei B1 é uma posição super complicada essa, porque se tomar em A2, aí tem rei A1, e se jogar tomando em C2, então cavalo por C2 e bispo B3. Isso, essa que é uma posição super teórica que tem. AB3, AB3 e cavalo A3. E é uma posição assim que eu acho que a teoria vai tão longe que o que mais tem são partidas que terminam em empate assim nessa posição. Mas obviamente se os dois lados conhecerem, né? Essa é uma possibilidade aqui para o branco. Tem também a ideia de tomar em E6. E quando tomar em B3... dá para o branco tomar em F7 ou dá para tomar em B3 também. Também vai entrar em outra posição bastante teórica. Mas no fim das contas o Firuja ele não jogou o A4, né? Que eu acho que é o lance mais crítico mesmo da posição. Bispo B3 também é possível. Mas aqui ele faz um lance Bispo C4. E assim, eu lembro que quando eu jogava esse tipo de posição... eu fui até checar as minhas preparações do ataque inglês. Eu lembro de ter analisado esse Bispo C4 e que era um lance duvidoso, que não era muito legal jogar o Bispo C4. Eu fui até checar as minhas análises hoje para ver esse Bispo C4. Mas ele tem o seu interesse até. O branco jogando preciso, o preto ele pode ter uns problemas mesmo. Tem muita partida de correspondência nessa posição depois de Bispo C4. E assim, o Firuja não vai jogar um lance como esse à toa, né? Ele devia estar muito bem preparado. Mas é uma posição delicada, né? Uma posição bem delicada de jogar. E aqui o Nepo, ele gastou ali 10 minutos, foi o primeiro momento crítico assim da partida. Provavelmente ele tentando lembrar de algo nessa posição, né? Ou então tentando entender as diferenças. Porque agora, depois do lance Bispo C4, o preto ele ameaçou A4 simplesmente e não tem uma casa boa para colocar esse cavalo de B3, né? O cavalo vai ter que ir lá para A1. Então o Nepo fez um lance mais lógico, né? O lance mais humano da posição, que é o lance rei B1. Geralmente nessas posições com roques em alas opostas, a gente quer tirar o rei para B1, quer tirar ele da coluna C, para evitar algumas possibilidades de contrajogo das pretas. E além disso, né, agora contra A4 ele tem a resposta cavalo C1 e ele consegue voltar o cavalo para uma casa onde ele não vai ficar assim tão mal, né? O cavalo em C1 ainda pode voltar para o jogo. Mas eu lembrava que eu tinha analisado umas posições com cavalo G3 direto. E depois de bispo F1, torre F1, A4, cavalo A1. E eu lembrava dessa posição porque ela era muito feia, assim, é uma posição muito feia jogar com o cavalo em A1, porque parece que esse cavalo nunca vai voltar ali pro jogo. Mas por outro lado, tá chegando F6 das brancas, F6 e cavalo F5. Então, por exemplo, depois de rei H8, F6, G por F6, cavalo F5. E tá chegando já o ataque das brancas. Então, essa é uma posição que eu tinha analisado. Tem muita partida de correspondência assim, né? Partidas entre os computadores ali. O computador gosta também desse tipo de posição.
Porque lá na frente, depois de um A3, B3 e C4, o cavalo ele volta pro jogo e aí organiza a posição. Mas é muito estranho jogar dessa forma, né? O Nepo ele joga o lance que é o mais natural, que é rei B1, que também é uma ótima possibilidade aqui nessa posição. O cavalo G3 já é um negócio mais de computador, né? Dificilmente um humano vai jogar um cavalo G3 e deixar o cavalo ficar preso lá em A1, né? Não sei o que você acha aí. Depois me fala se você jogaria essa posição. Deixaria o seu cavalo em A1. Mas a maioria dos humanos jogaria rei B1 e cavalo C1, igual fez o Nepo. Daí veio o D5. Né? Então o Firouzja ele estava aí na preparação ainda, né? Que ele jogou muito rápido esse lance, o D5. Se jogar agora com E por D5, provavelmente as pretas vão jogar F6, porque aí o branco não tem mais F6, e depois voltar esse cavalo para o jogo com o cavalo D6. E o preto ele tem bastante compensação pelo peão sacrificado, tá chegando B3 aqui, tá chegando o contra-jogo das pretas. E é difícil do branco atacar, porque se jogar, por exemplo, G6, cavalo D6, toma em H7, rei H8, é aquela típica posição de siciliana, onde o peão em H7 ele defende o rei das pretas, né? E é muito difícil atacar agora, né? E as peças das pretas estão muito bem colocadas. Então, pensando nisso, o Nepo ele já faz F6 direto, sacrificando o peão, mas para abrir o rei das pretas, né? Ele quer abrir a coluna G. Então, esse lance também não é um lance muito difícil, né? Sacrificar esse peão. Para o jogador de siciliana é um lance até fácil de fazer, porque na siciliana, especialmente essas posições com roques em alas opostas, o material ele não é assim tão importante, né? O mais importante é você chegar no rei do seu adversário. E muitas vezes para isso você vai ter que sacrificar material. Então é muito instrutiva esse tipo de partida para você pegar esses conceitos, né? Que aqui o Nepo ele sacrifica o peão mesmo, né? Ele joga F6, daí GF6, G por F6, e agora entra nessa posição onde o branco ele conseguiu abrir a coluna G e vai poder iniciar o ataque contra o rei das pretas. E assim, eu busquei aqui nas referências, né, se alguém já tinha jogado essa posição, e até esse momento tinha bastante partidas até, né, só que as brancas tinham jogado com o cavalo G3. Então, nas 3 partidas de correspondência que eu encontrei aqui, o branco tinha feito esse lance para já passar o cavalo para F5 direto. Então, G por F6, segundo aqui as minhas bases, é a novidade aqui da partida. Eu não sei dizer se o Nepo ele já tinha preparado essa posição ou não, se ele já estava encontrando os lances ali na hora, mas esse lance é uma novidade e provavelmente tirou o Firouzja da preparação, porque é aqui que ele começou a pensar. Então, no próximo lance, o Firouzja já pensou ali quase 10 minutos, né? Porque até então ele estava jogando tudo ao toque, né? Tava pensando ali 1 minuto para cada lance. E aí ele faz um lance cavalo de D por F6. Seguiu então o cavalo G3, que é um lance muito natural de fazer para levar o cavalo para F5. Já propondo a troca dos bispos também, quando tomar em F1, já pode tomar de torre em F1. E aqui uma outra posição crítica. E aí nesse momento, né, esse momento aqui, depois de cavalo G3, o Firouzja ele gastou 30 minutos para fazer o lance, né, que ele faz um lance bispo por F1. E mesmo ele tendo gastado bastante tempo, esse lance não é bom, né? Seria melhor aqui ele jogar rei H8 direto, já tirar o rei da coluna G, que é um lance que faz bastante sentido, mas não é um lance tão fácil de fazer, porque o branco está jogando bispo por C4. Por exemplo, D por C4, dama D8, torre D8, cavalo F5, e agora esse bispo ele está sem casa, o bispo de E7. Então torre por D1, só que aí o preto tem um recurso fino aqui na posição, que é cavalo G4. Porque aí se tomar em E7, tá caindo em E3. E aí o preto ainda consegue manter o equilíbrio. Mas é uma variante bem difícil essa, né? Que o Firouzja ele acabou não entrando, né? Não sei se ele viu a posição, se ele deixou passar aquele cavalo G4, que é totalmente compreensível, porque lá na frente tem que achar esse recurso para a posição funcionar. Porque se não tem cavalo G4,
tá ficando perdido. Então nisso ele gastou ali 30 minutos e acabou fazendo o lance bispo por F1, torre por F1. E agora tá complicadíssima a posição das pretas, porque, por exemplo, se tomar em E4, se jogar D por E4, o branco tem dama G2, que ameaça a dama em D8 e ameaça o descoberto com o cavalo F5. Então, por exemplo, dama C7, bispo H6. E aqui já teria que jogar um rei H8 para não tomar mate. Só que ainda assim tá vindo torre por F6. Porque se tomar de bispo, tá caindo a torre em F8. E se tomar de cavalo, leva cavalo F5. Novamente com os temas de mate. Torre G8 não resolve, que tá levando bispo G7. E se jogar com cavalo por E4, daí perde ainda mais... Perde também, né? A outra tá perdendo rápido. Essa aqui perde rápido igual. Com D por E4, dama G2 cheque. E aí tá caindo a dama em D8. Bom, então vendo isso, o Firuza pensou de novo mais 30 minutos e fez um lance A3. Então, nos últimos 2 lances, ele gastou 1 hora, né? O que acaba fazendo uma diferença tremenda no tempo, né? Apesar de ser uma partida pensada, o Nepo ele pressionou bastante o Firuza no tempo por conta desses 2 momentos. O que mostra, assim, o tão delicada que é a posição das pretas, né? Esse tipo de posição é uma posição, assim, que realmente tem que estar muito bem preparado para entrar. Só de olhar aqui o rei das pretas, né, o rei em G8 com essa coluna G aberta, você já consegue perceber que não é nada fácil jogar de pretas, né? Então, assim, tem certas preparações, assim, de aberturas que tem que tomar cuidado, porque às vezes o computador fala que tá tudo bem, mas para você jogar a posição, você tem que achar lances de computador. E eu acho que essa posição, ela é bem isso. Quando o Nepo fez ali uns lances diferentes, ali, lances práticos, né, e saiu ali da preparação do Firuza, e ele teve que começar a encontrar os lances, eu acho que é aí que ele percebeu o quanto era difícil a posição, né? E aí mesmo ele gastando bastante tempo, ele não conseguiu encontrar os melhores. Daí ele fez agora A3, seguiu com B3, rei H8, e toma D5, e aqui outro momento importante, porque apesar ele ter gastado bastante tempo ali, não ter feito ali os mais precisos, a posição ela segue super complicada, né? Uma posição com chances aí para os dois lados, é uma posição preferível para as brancas, mas está bem complicada. Só que agora o Firuza ele comete um erro, que é um erro que ele fica perdido simplesmente, né? Depois de cavalo D6, ele pendurou o peão de B4. Eu vou mostrar uma variante aqui que talvez seja o ponto, né, que ele tenha pendurado, mas aqui seria melhor dama C7. Só que ainda assim, depois de dama C7, tem algumas possibilidades como torre por F6, porque não dá para tomar de cavalo em F6, que agora tá levando D6 garfo. E se tomar de bispo, tem as ideias de tomar em B4 agora. Posso jogar D6 primeiro, e aí quando dama C6, por exemplo, dama B4. E aí o branco tem bastante compensação pela qualidade sacrificada. Mas a posição é complicada também, a posição é super complicada aqui, né? Mas aí o Firuza fez cavalo D6. E aí é até engraçado esse momento, né? Não sei se alguns de vocês aí viram as imagens, mas o Nepo ele faz aquela cara sem entender nada e como se tivesse ganho já na posição, e aí faz dama toma B4, né? Aquela cara típica do Nepo quando o adversário comete um erro na posição, e aí ele vai, joga o dama por B4. E eu não sei se de repente o Firuza viu alguma ideia com cavalo de D4, algum descoberto assim, e tenha percebido só depois que não funcionava. Mas aqui acontece se cavalo E4, dá para jogar D6. E aí, por exemplo, bispo toma D6, torre toma D6. Então, tem que achar essa variante também, o branco. E quando jogar cavalo por D6, tem bispo G5, cravando um cavalo de F6. E, por exemplo, se o preto ainda acha o recurso cavalo D5, atacando a dama de B4 e atacando o bispo de G5, vem bispo D8, cavalo B4, e aí parece que o preto ganhou uma qualidade. Só que aí sobra bispo F6, rei G8 e agora cavalo F5.
porque se tomar em F5 tem torre G1, e aí quem dá mate aqui é o branco. Torre toma e torre G5. Então é uma variante bem fina essa também. Eu não sei se de repente o Firu já furou isso quando jogou o cavalo D6 e percebeu só depois, mas se jogasse, né, com o cavalo E4, muito provavelmente o Nepo faria esse D6. Só que na partida, né, depois de dama B4, talvez o Firu já tenha percebido que não funcionava e fez aqui torre C8. Só que aí vem bispo B6, dama D7 e agora dama E1 e o branco consolida a posição, né? O branco agora tem aí material a mais, tá com um peão a mais. O rei tá muito tranquilo, o rei branco, ele tá muito seguro aqui, é bem difícil do preto criar qualquer ameaça. E o rei preto, ele tá todo aberto, né? Com essa coluna G aberta, peão de E é um problema também. Daí seguiu torre B8, bispo A5, com a ideia de levar o bispo para C3, já pressionando o peão de E5. Seguiu o cavalo C4, D6. Né, o Nepo também, quando pega vantagem, assim, ele não perdoa, especialmente nessas posições de ataque, né, essas posições dinâmicas. E aí ele faz esse D6. Quando eu estava analisando a partida, eu estava pensando em bispo C3, que também serve, também funciona. Por exemplo, cavalo D5, bispo E5. Né, e daí não dá para tomar em E5, porque dama E5 tá caindo um cavalo de D5. E se F6 agora, bispo B8, torre B8. E aí o branco também tá ganho nessa posição. Tem que tomar uns cuidados, né? Não levar nenhum golpe aqui, mas também poderia ser. Só que o Nepo, ele, cruel aqui, faz D6. Seguiu o bispo. Bispo D8. Aquele momento que o Evandro perde a voz no meio do vídeo. Mas vamos ver se a gente consegue continuar aqui. Depois de bispo D8, veio cavalo toma D6. Quer dizer, depois de D6, veio agora bispo D8. Né? Aquele momento que você perde a voz, perde o que você estava falando também. Mas voltamos aqui agora. Depois de D6, bispo D8. E a questão é, se jogar com cavalo por D6, a ideia é bispo C3. Já pressionando E5, né? Vai acabar caindo o peão de E5. Então o Firu já resolveu jogar bispo D8. Veio o bispo C3. E agora dama E6. E a posição é bem difícil de jogar de pretas, né? Tem vários problemas para resolver. As peças bem descoordenadas. Veio agora cavalo D3. Seguiu cavalo D5. E cavalo F4. Aproveitando o tema da cravada, né? Que não dá para tomar em F4. O peão de E5 ele está cravado. Seguiu o cavalo toma F4, torre por F4, e aí a posição vai ficando mais clara, né? Vai passando qualquer possibilidade de contrair o jogo das pretas. Veio F6, né? Tava ameaçando tomar em C4 e tomar em E5, né? Em muitas posições. Então veio F6, dama E2, tocando no cavalo de C4, cavalo B2. E as posições é até engraçadas, esse cavalo em B2, que o cavalo não sai daqui mais, né? Se o branco jogar um rei A1 em algum momento, o cavalo está totalmente preso. Mas aí veio a torre F1, torre E8. E agora a torre H4. E aí já começa a surgir umas ameaças muito diretas, como torre por H7. O Firu já faz F5. Aqui ele estava super apurado no tempo também. Mas a posição é sem esperanças aqui. Veio F5. E aí o Nepo ele não perdoa e arremata a posição fazendo torre por H7. Torre H5 também era um lance econômico aqui, atacando F5 e não dá para jogar F4 nunca, que tá caindo em E5. Mas aí o Nepo faz o mais direto, torre por H7, rei H7, dama H5, não dá para jogar dama H6, que cai a torre em E8. E se jogar rei G8, cavalo para F5, assim que seguiu a partida, e tá com as ideias de torre G1. Se tentar defender pela sétima com torre B7, tem torre G1, rei F8, dama H8, rei F7, dama G7, mate. E depois de cavalo F5, seguiu bispo F6, torre G1, cheque. E aqui o Firu já, ele abandonou já, porque se jogar agora rei F8, tem dama H6, rei F7, torre G7. E aí tá levando mate no próximo, né? Se tomar em G7, dama G7, mate. Se rei F8, dama H8, também conseguindo dar mate.
Então, essa partida, que é uma partida muito interessante, foi jogada nessa quarta rodada do torneio de candidatos, né? A partida de ataque aí do Nepo. É legal para entender mais sobre essas posições, com rocks em alas opostas, posições da siciliana Najdorf também. Mas aqui, a questão do duelo teórico aqui teve uma importância bem grande, né? Essa posição que o Firuja escolheu é uma posição muito perigosa de jogar, e aí o Nepo aproveitou e já conseguiu criar vários problemas ali desde a abertura, que o Firuja gastou muito tempo, e quando tinha que tomar ali as decisões mais importantes, ele já estava apurado numa posição super complicada de jogar, né? Mas é isso aí então, galera, a gente vai chegando ao final desse nosso vídeo de hoje aqui sobre o torneio de candidatos. Deixa aí nos comentários para quem que vai a sua torcida, para quem que você tá torcendo que vença aí esse torneio. E deixa aí também se você quer ver mais vídeos como esse, analisando partidas do torneio de candidatos, beleza? Bom, então é isso aí, vamos encerrando por aqui e até a próxima.